Glória a Deus, querido. Abre sua Bíblia em Miqueias. King James, por favor, irmãos. Agora tem o nosso irmão lá. Nosso irmão Igor. Sonoplasta. Miqueias 1. Amém? Glória a Jesus. Miqueias 1. Versão King James. Antes que a gente lê, a profecia que vem ao profeta Miqueias foi referente a Samaria e a Jerusalém, amém? E o significado do nome Miqueias é quem é como Jeová. Miqueias ele foi contemporâneo de Isaías, o profeta Isaías, amém? Ambos os dois eles serviram no reino do sul, amém? O reino do sul era o reino de Judá, onde ficava Jerusalém, que era a cidade, e os dois serviram ali. E Miqueias veio da cidade, uma aldeia em Moreste, fronteira do território filisteu, era Filístia, amém? Tinha Filístia, daí tinha Judá, e daí em cima de Judá tinha Israel, amém? Era o reino do sul e o reino do norte. Norte e o reino do sul, amém? Vamos iniciar então. A palavra de Deus diz assim: o juízo que vem sobre Israel e Judá. Veio a palavra de Yahvé em visão a Miqueias, cujo nome significa quem é como o Senhor, natural da cidade de Morés de Gade, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão profética que lhe foi dada com respeito a Samaria e Jerusalém. Durante o reinado desses três homens, amém? Jotão, Acás e Ezequias. E esses três homens, queridos, esses três homens, três reis, um era o rei de Jotão, Acás era filho de Jotão e Ezequias era neto de Jotão, amém? E esses três aqui eram da geração de Uzias, amém? Então a Bíblia diz lá, muitas vezes nós lemos aqui, né, Isaías, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono, amém? Nós já lemos muitas vezes essa passagem. E Uzias era, ou seja, essa geração era a geração que vinha de Uzias. E em 2 Reis, convido você a abrir 2 Reis 15, falar um pouquinho sobre esses três reis aqui. 2 Reis. Você está feliz ainda? Amém. 2 Reis 15, 32, diz assim: 32. Os atos de Jotão, rei de Judá. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor. Tudo procedeu de acordo com fizera Uzias seu pai. Entretanto, quero que você pegue essa parte, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a adorar e oferecer sacrifícios pagãos e a queimar incenso nesses locais. Até aqui, amém? Agora eu queria que você abrisse no 16, capítulo 16, 1 ao 4. Depois que ele morre, começa a caça. 1 diz assim: no ano 17º de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que agradava aos olhos de Yahvé seu Deus, como havia feito Davi seu antepassado. Imitou a conduta de alguns reis de Israel. Chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo. Olha só a idolatria. Seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios
incenso nos lugares altos, nas colinas, debaixo de toda a árvore verdejante. Ou seja, Jotão foi um rei bom, porém não acabou com a idolatria. Acás foi pior, ou seja, está piorando. 2 Reis 20, 12. O rei Ezequias. O rei Ezequias foi um bom rei, amém? Porém, havia algo no coração dele. E antes de a gente falar, Ezequias foi atacado de uma lepra. Nós muitas vezes já aprendemos aqui que Ezequias foi atacado de uma lepra. E ele orou ao Senhor. O próprio Isaías foi lá e profetizou e declarou: põe tua casa em ordem, o Senhor vai te levar. E ele orou ao Senhor e o Senhor teve misericórdia dele, amém? Acrescentou dias na vida dele, e anos. E o que acontece? Logo depois que o Senhor cura ele, veio uma embaixada da Babilônia, ou seja, eram pessoas que não eram amigáveis, pessoas que o Senhor não se agradava, vieram, trouxeram presentes a Ezequias, amém? Trouxeram muitos presentes, muitas coisas. E a primeira coisa que Ezequias fez, aí mostra o seu coração, ele trouxe essas pessoas e mostrou todos os tesouros que ele tinha, todo o ouro, todos os valores, tudo que era precioso, como quem quisesse dizer: ei, isso aqui tudo, ó, eu sou o cara, eu que tenho. Você entende? Então, isso estava no coração do rei Ezequias, amém? E daí nós vemos à frente aqui, 2 Reis 20, 12. Diz assim, ó, logo depois que ele mostrou todo o seu ouro ali, o depósito de armas, especiarias, prata, tudo isso ele mostrou para essas pessoas. O profeta Isaías veio novamente, no 14 diz: então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias, e indagou-lhe que desejavam aqueles homens e de onde veio tal comitiva para te visitar. Ezequias respondeu: vieram de um país longínquo, Babilônia. Isaías seguiu interrogando: e o que é que observavam no teu palácio? Ao que Ezequias esclareceu: ora, viram tudo que há no meu palácio, nada há nos meus armazéns que eu não lhe tenha mostrado. Então Isaías declarou a Ezequias: ouve, portanto, o que diz a palavra de Yahvé: dias virão em que será levado para a Babilônia. Olha só, presta atenção, o que aconteceu? Por causa desse ato de Ezequias, ele comprometeu a geração dele. Dias virão que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os teus tesouros, teus antepassados acumularam até hoje. Nada ficará aqui, diz o Senhor. E dentre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. No 19. Então considerou Ezequias a Isaías: que se cumpra a boa vontade de Yahvé que anuncias. Portanto o rei compreendeu que viveria, olha só isso, querido. Portanto o rei compreendeu que viveria em paz o seu reino, não veria o castigo. Ou seja, eu não estou nem aí para eles, eu vivendo bem, tá bom. Você entende isso? Ezequias não estava preocupado com a próxima geração. Bem? Então, Jotão foi um rei bom, porém não destruiu a idolatria daquele lugar. Acás foi um péssimo rei. Ezequias foi um bom rei, porém no seu coração ainda havia algo que precisava ser transformado, ser mudado. Amém? E Miqueias 1, vamos ler o 2 agora, diante. Eu não vou ler todo o livro de Miqueias, senão nós vamos ficar aqui até umas 3 da manhã. Miqueias 1, no 2 diz assim: ouve, pois, todos os povos, e tu, ó terra, e tudo que há em ti, prestai atenção, que Yahvé, Adonai, o soberano do alto do seu santo templo, seja testemunha contra vós, porquanto Yahvé já partiu da sua habitação, e em breve ele descerá, caminhará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se federão como as águas que se precipitam por um abismo. Aí no 5: tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó, devido a todos os pecados da casa de Israel. Qual é o pecado de Jacó? Jacó está se referindo a Israel, amém? Porventura não é Samaria? Samaria era a cidade capital.
qual é o altar idólatra de Judá? Não será Jerusalém? Ou seja, Jerusalém era a capital de Judá. Amém? Reino do sul, reino do norte. Sendo assim, farei de Samaria um monte de entulho em campo deserto, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Ou seja, ali no 5 diz assim: tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó, devido a todos os pecados da casa de Israel. E qual é o pecado de Jacó? Ou seja, de Israel, está se referindo a Israel, amém? Porventura não é Samaria? Ou seja, Samaria era a influência de todo aquele reino ali, amém? Samaria influenciou o pecado de todo Israel, ou seja, foi como um câncer naquele lugar, amém? Uma cidade venceu uma bênção, foi como um câncer. Todo Judá foi influenciado por Jerusalém. Aí Judá diz assim ali, ó: qual o altar idólatra de Judá? Ou seja, de todo o reino de Judá. Não será Jerusalém? O reino do norte. Então todo Judá foi influenciado por Jerusalém, e Jerusalém foi influenciado por Samaria, amém? Jerusalém foi influenciado por Samaria. Logo à frente a gente vai ver aqui. E no verso 6, você está entendendo, irmão? No verso 6 diz assim: sendo assim, farei de Samaria, ó, um monte de entulho em campo deserto, uma terra para plantar vinhas. Você já viu uma terra para plantar vinha? O jeito que fica. Atirarei suas pedras no vale, descobrirei seus fundamentos. Todas suas imagens esculpidas serão arrebentadas. Todos os bens que conquistou mediante sua imoralidade serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, considerando que tudo quanto ela acumulou foi produto da prostituição. Como o salário de prostituta voltará a ser usado. Ou seja, o que nós vemos em Samaria? Imagens esculpidas, amém? Bens por meio de prostituição, ou seja, tudo aquilo que Samaria adquiriu, que aquela cidade tinha, era por meio de prostituições. Quais prostituições? Prostituições dentro de um templo de adoração a Deus? Não, de um templo que eles adoravam deuses pagãos, deuses estranhos. Eles se prostituíam, e aquilo que tinham, que eles arrumavam de recursos, eles conquistavam coisas, e tudo aquilo na cidade vinha da prostituição, amém? Glória a Deus. Então Samaria totalmente influenciada pela cultura da terra, a qual contaminou Jerusalém, e o resultado disso foi 2 reinos contaminados. Você entende? 2 reinos contaminados por causa de uma influência terrena. Nós somos, eu e você, peregrinos nessa terra, amém? Eu e você somos peregrinos nessa terra. O Senhor colocou um reino dentro de nós, queridos, e nós não podemos se corromper com as culturas de fora. E nós vemos isso nas cartas, nós vemos isso em cada livro a qual foi ministrado. Quando iniciou o Vinícius iniciou e a gente foi ministrando, agora está em mim. Cada um que ministra está falando de idolatria, está falando de pecado, está falando do povo voltar, do povo se arrepender. E o povo não entendia, querido, que nós eu e você somos peregrinos. Até hoje muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós queremos nos contaminar com coisas da terra, queremos deixar coisas lá de fora tomar o nosso coração, tomar o lugar do Senhor, e nós não podemos permitir com que as coisas da terra venham roubar o lugar de Deus em nós, amém? Glória a Deus. O Senhor é que tem que ter espaço dentro de nós, porque se eu e você não agir e não andar como peregrinos nessa terra, nós vamos nos corromper com a cultura dela. E o que vai acontecer? Nós vamos contaminar, irmão. Vamos ajudar a contaminar o resto, em vez de nós fazer diferença, em vez de você ser sal de luz aqui na terra. Lembrando que o sal ele vem para colocar o sabor para fora daquilo que está sendo salgado, amém? A luz, ela ilumina as trevas, a escuridão, amém? Glória a Deus. Então Samaria é totalmente influenciada por uma cultura da terra, e nós vemos os reis, Jotão, Acas, Ezequias, o que aconteceu ali. E a palavra do Senhor declara sobre quando Moisés estava subindo no monte. O pastor estava ministrando agora aqui
Moisés ele subiu no monte e ele ficou os 40 dias. E o que aconteceu? O povo, ele não soube esperar Moisés voltar. Nós já lemos muitas vezes, aprendemos isso. E o que eles pediram? Ei, Arão, Moisés está demorando, faz um bezerro para nós de ouro aí, faz uma imagem, alguma coisa, um Deus para nós adorar. E Arão, influenciado, Arão era um sacerdote, irmão. Era alguém que ia perto de Deus, influenciado por quem? Por pessoas que não tinham a mesma mentalidade. Amém? Eu e você temos Cristo dentro de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Cristo em nós é a esperança de glória. E aquele povo não soube esperar e pediu para fazer um bezerro de ouro. Moisés estava descendo com o quê? O pão da vida, estava descendo com o verbo vivo do céu, irmão. E eles não souberam esperar, queridos. E Arão foi totalmente influenciado por eles e fez aquele bezerro. E eles pecaram. E o Senhor se irritou, queria acabar com tudo. E Moisés vai diante de Deus, intercede. E o Senhor não faz o mal que ia fazer. Você entende nessa noite isso? Não deixe ser influenciado, irmão, pela cultura da terra. Você não pertence a essa terra. Você só caminha nessa terra. Você está aqui para resgatar, querido, corações, resgatar pessoas, resgatar vidas para o Senhor. Miqueias 1,16. Vamos pular lá para o 16. Diz assim, ó: rapai, pois, a vossa cabeça em sinal de luto, e lamento por causa dos vossos filhos, nos quais tendes tanto prazer. Tornai-vos calvos como a águia, porquanto eles serão tirados de vós e levados para onde? Para o cativeiro. Olha o resultado de toda uma idolatria. Cativeiro, nós lemos ali que o rei Ezequias pecou diante do Senhor ali, né? E o que aconteceu? Toda a geração dele foi corrompida. E aqui nós vemos o povo pecando diante do Senhor. E novamente aqui, ó, ei, sua próxima geração vai ser levada para o cativeiro, vai andar dentro de um cativeiro. E é muito importante, querido, eu e você temer o Senhor. E o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Não tem como você conhecer a Ele sem temer a Ele. Amém? Glória a Jesus. E 2 Reis 17. Se eu for rápido aí, você levanta a mão aí. 2 Reis 17 diz assim, no 7. Tu és santo, nós te adoramos, tu és bem-vindo aqui, Jesus. 2 Reis 17, 7. Então nós lemos ali que o profeta diz aí: seus filhos serão levados para o cativeiro. E olha o que acontece aqui, ó. 2 Reis 17, 7. Israel é castigado com exílio. Isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus. Os fizeram subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque haviam adorado outros deuses. Seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel. Outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram, nós vimos há pouco. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa, em secreto, contra Yahvé, o seu Deus. Em toda a sua cidade, desde as torres da sentinela até a cidade fortificada, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e poste para adoração em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Cometeram ações más, provocando sobremodo a ira de Deus. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Yahvé expressamente lhe houvesse dito: vós não procedereis desse modo. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas. Ó, presta atenção, todos os profetas. Começou lá, nós entrando na série, né? Começou com Oséias, né? Começou com Oséias, presta atenção. Mas teve mais profetas que está se referindo, mas estou falando aqui da série.
Pregação de todos os profetas evidente, ordenando: convertei-vos dos maus caminhos, guardai meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos antepassados, que vos enviei por meio da vida e do ministério de meus servos profetas. Porém não deram ouvidos, ao contrário, agiram com a mesma sorte da teimosia de seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor seu Deus, desprezaram os decretos, as alianças. Aí no 16 diz: rejeitaram os mandamentos. No 17, presta atenção, fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando sua ira. Queridos, os próprios filhos deles, eles tacavam fogo, eles matavam em sacrifício a Deus, a Moloque lá, deuses estranhos. Olha a ponto que chega uma cegueira de pessoas na terra, a ponto que Satanás cega o entendimento, os olhos. Você entende isso? E daí no 20 diz assim: por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Até por aqui, amém? Então preste atenção, querido, se nós não andar diante do Senhor em temor a Ele, querido, fazendo o que é reto diante do Senhor, obedecendo aos seus estatutos, obedecendo aos seus mandamentos, nós seremos colocados em cativeiros, nós iremos para esse lugar, irmão. Porque se nós não estivermos indo para o Senhor, não estivermos alimentando o nosso espírito com as coisas de Deus, nós vamos estar em um cativeiro de uma carne, irmão. Você entende isso? A carne vai dominar você. Eu estava escutando uma mensagem, não lembro de quem era. Alguém estava, não lembro se era o Douglas Gonçalves, estava falando sobre um rapaz que ele estudava na faculdade, ele era cristão, e eles zombavam dele porque ele era cristão. Zombavam, e os seus colegas falavam bobagens e faziam coisas horríveis lá naquela sala de aula, tudo que uma pessoa lá de fora do mundo faz. E daí esse jovem, esse rapaz, ele chegou perto deles, ele zombando e rindo dele, porque ele era cristão. Ele falou bem assim: ó, vamos fazer um desafio então, 30 dias, se não me falha a memória. Ele falou: ó, 30 dias vocês ficam sem falar uma palavra, e eu paro de ler isso. Tá, diz que eu paro. E eles iniciaram aquele desafio, ficaram 7, eu acho, 8 dias ali, sem falar uma bobagem, não falaram nada. Começaram de novo, porque depois do 7º dia eles falharam. Começaram de novo, foram 3, 4 dias, falharam. Começaram de novo, e até que eles chegaram nesse bar, cara, não conseguiram. E ele falou: ei, não é eu que estou no cativeiro, é vocês. Você entende isso? A carne faz isso com você, irmão. A carne te coloca em um cativeiro que você não consegue sair, querido. É só por meio do Espírito de Deus, é só por meio das coisas do Senhor que você consegue se chegar a Deus. Amém? É só buscando a presença dEle que você consegue se livrar desse cativeiro. Amém? Obedecendo os mandamentos do Senhor. Tu és santo, Jesus. No 1:8, Miqueias 1:8, diz assim: o Senhor está neste lugar. Tu és santo, Jesus. Miqueias 1:8 diz assim: ó, meu título diz: o profeta chora o castigo que vê. Por isso lamentarei e prantearei, andarei descalço e despido, uivarei durante as noites como os chacais, e gemerei de tristeza como um filhote de coruja. Ou seja, aquele profeta estava sentindo na pele o que estava acontecendo naquele lugar. E no 9 diz assim: ó, olha só, isso é muito forte, porque as feridas de Samaria são incuráveis, e o mal que carrega já contaminou Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. As feridas incuráveis, preste atenção nisso, as feridas incuráveis. Uma terra que está ferida, ou seja, com chagas,
não consegue saciar ninguém. Primeiro é necessário ser curado. Não consegue alimentar ninguém. Por que eu falo isso? Abre Miqueias 6:14. Abre 6:14 ali. Ó, Miqueias falando ao povo ali: tu comerás, mas não te saciarás, e continuamente estarás com fome. Ei, irmãos, as suas feridas incuráveis, ele diz. Ei, quando uma terra ela está ferida, quando uma terra está com chagas, quando uma terra não consegue de um modo ou outro ser curada, nada sacia a fome daquelas pessoas. Você entende isso? Talvez muitas vezes nós estivemos com o nosso coração em chagas, e houve pessoas que chegaram perto de nós precisando de uma palavra, precisando de um sustento, de um alimento. Fome, muitas vezes fome porque não se alimentavam, irmão. Precisa ser curado. E o Senhor diz aqui: ei, as chagas incuráveis. Você vai entender por que ele diz incurável. Você vai entender logo isso. E continuando aqui no 15 diz assim: tu semearás, mas não colherás, pisarás azeitona, mas não te ungirá de azeite. Ou seja, tu vai trabalhar, mas tu não vai colher nada. Vai tudo ser jogado ao vento. Tudo que tu está trabalhando, tu está fazendo é jogado ao vento. Pisarás azeitona, mas não te ungirá de azeite. Pisará as uvas, mas não beberá o vinho, porquanto tende obedecido os decretos do rei Omri. Se você pesquisar quem é o rei Omri, meu Deus, irmão, horrível que ele praticou. As práticas malignas da família de Acabe. Acabe, você sabe quem foi lá, casou com Jezabel lá, horrível, e tem seguido as tradições deles. Por tudo isso vos entregarei à destruição, o teu povo ao desprezo, e humilhação sofrerá o escárnio das nações. Essas práticas aqui, malignas, do rei Omri ali, uma delas ali, como nós vemos antes, e outra parte que também era praticada aqui, era oferecer crianças aos outros deuses. Miqueias 6:3. Agora você vai entender por que as chagas eram curadas. Miqueias 6:3. Ó meu povo, olha só Deus falando com eles: dize-me claramente, que é que te fiz mal? Em que eu te ofendi? Olha só o que Deus fala para eles. Responde: ora, eu te livrei da terra do Egito, eu te resgatei da casa da escravidão, eu enviei Moisés, Arão e Miriam diante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu, do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal. Reconhece que todas as atitudes de Yahvé são justas. Agora o povo falando ao Senhor, presta atenção nisso. Sendo assim, com que eu devo apresentar diante do Senhor? Como me curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados, de bezerros, de um ano? Olha só, eles queriam oferecer algo externo para Deus, mas era aqui dentro que Deus queria mexer. 7 diz assim: Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primo. Olha só, irmão, nós temos aqui que as práticas pagãs, eles ofereciam filhos aos deuses. Olha a cultura deles era essa. Olha o que eles oferecem para Deus. Ele diz aqui no 7: devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades. O Senhor diz: ei, suas chagas são incuráveis, vocês não estão entendendo aonde que eu quero que vocês mudem. Não é fora. E olha a cultura que vocês estão pegando para oferecer algo para mim. Olha de onde vocês estão querendo pegar algo para oferecer para mim. Você está entendendo aí? E aqui no monte diz assim, ó ser humano, Deus falando, Ele já te revelou o que é bom, o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratique a justiça. A justiça não é aquela justiça que você está cheio de razão, irmão, quer sair fazendo o que é certo, achando que a sua razão está certa. Não, é segundo a palavra de Deus, a justiça celestial. Se te tirarem uma túnica,
Dê outro. Se te pedir para dar uma milha, ande mais uma. Você está entendendo? Justiça, pratique a justiça, é isso que ele quer. Ames a misericórdia. Isaías diz, se eu não me engano, Isaías ele fala a misericórdia que Deus pedia, que Deus queria misericórdia, não sacrifícios. Você entende? Ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Meu Deus, quantos profetas, irmãos, Deus precisa chamar, quantos homens Deus precisa chamar, para nós entender o que Deus deseja de mim e de você. É algo de dentro para fora, querido, não é algo de fora para dentro. Esse povo vem oferecendo, querendo entregar algo de fora para o Senhor, e o Deus diz: ei, suas feridas são curadas. Vocês não conseguem ver isso, que é dentro que eu quero que você seja transformado. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo aí? Ali no capítulo 2, irmão, vai no capítulo 2 ali, já estamos quase finalizando, mais um. Miqueias 2, para você entender as autoridades daquele ambiente que estavam oprimindo. Miqueias 2, vamos ler o 1 ao 5. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas planejam crueldade. Logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois tem poder para isso. Querido, a palavra diz assim, quando orares, entra no teu quarto. Ou seja, o quarto é um lugar de intimidade com Deus. Olha o que o quarto estava sendo. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas planejam crueldade. Você está entendendo? Que ponto chega o povo? A que ponto chega nós, seres humanos na terra? A no lugar de intimidade, nós trocar intimidade por maquinar o mal contra o nosso irmão. E logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Sim, eles eram autoridades. Aqui está falando sobre as autoridades. Eles cobiçam campos e terrenos, tomam posse deles, invejam e desejam casas e propriedades de outros, e acabam por apoderar-se delas. Não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e sua família. Agridem com impiedade o semelhante e seus herdeiros. Portanto, assim revela Yahvé: eis que estou planejando contra essa gente uma desgraça, na qual não poderei ficar livres. Não mais andareis em arrogância. Presta atenção, a arrogância estava neles. Porquanto será o tempo de desgraça sobre todos vós. Naquela época sereis menosprezados, e se escarnecerão de vós, entoando essa triste canção: estamos completamente destruídos, esquartejada foi a propriedade do meu povo, ele a retirou de mim, repartiu as nossas terras entre os invasores. O cativeiro. Por este motivo não estareis na assembleia de Yahvé, para a divisão da terra do sorteio. Queridos, havia falsos profetas naquele lugar. Miqueias 2,6 diz assim, advertência aos falsos profetas. Eis que eles aconselham, os falsos profetas, tá? Não pregueis. Para quem? Falando para Miqueias: não pregueis, não havereis de falar sobre tais assuntos, afinal a desgraça jamais os alcançará. Está entendendo? Os falsos profetas estavam querendo reverter, querendo trazer a mensagem ao seu favor, querendo trazer a massagear o ego das pessoas. E nós vemos isso hoje na terra, irmãos. Falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, todos os ministérios, departamentos, nós vemos isso hoje, né? Em toda a terra, em todo o Brasil, em todas as nações. Pessoas que querem massagear o ego de pessoas. O reino é conquistado por esforço. Nós precisamos se esforçar, querido.
para que o Senhor tome espaço dentro de nossos corações. Amém? Precisamos se esforçar para que o Senhor tome espaço em nosso coração. E esses falsos profetas, eles vinham querendo massagear o ego deles, dizendo para eles: não haverei de falar sobre tal assunto, afinal a desgraça jamais nos alcançará. E no Miqueias 2:11 diz assim: meu Deus, e querido, por muitas vezes é isso aqui, que a nossa carne deseja escutar. Miqueias 2:11: se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir alegando, eu profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte. Vós aceitareis, e esta pessoa será aclamada profeta entre vós. Você entende isso? Se alguém chegar e dizer: ei, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo lá, vai acontecer, não sei o que, vai dar tudo certo, essa pessoa será aclamada profeta entre vós. Ou seja, ali ele mexeu com o quê? Mexeu com a carne. Eu profetizarei para ti fartura de vinho e bebida forte. Mexeu com a carne deles. Amém? Mexeu com a alma deles. E ele disse, Miqueias diz: essa pessoa será aclamada profeta entre vós. Ou seja, eles não estavam dando ouvido para Miqueias. Você entende isso? E é muitas vezes isso que eu e você queremos ouvir do Senhor. É muitas vezes nós queremos ouvir que o Senhor venha massagear nosso ego. Assim como o Senhor disse ali: vocês estão arrogantes. Um certo dia minha esposa chegou em mim e me doeu, irmão. Ela olhou para mim e disse: amor, tu está muito arrogante. Meu Deus, me perdoa. Foi duro ouvir aquilo ali, irmão. Foi muito duro ouvir aquilo ali. Você está arrogante. Eu disse: Senhor, eu não quero ser isso. Eu não quero ser. Eu quero ter amor, eu quero ter domínio próprio, quero ter mansidão. Se tem isso no meu coração, arranca. Sabe? E quando o Senhor vem nos corrigindo, irmão, Ele quer tomar espaço em nosso coração, que o reino dele avance dentro de nós, que nós geramos frutos. É difícil, mas nós precisamos, porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz, nega-se a si mesmo, segue-me. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo aí? Já estamos finalizando. Não durma aí, irmão. Olha só o que Paulo diz ali em Filipenses 1:21: pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Se você ler as cartas de Paulo, você lê várias cartas, Paulo advertindo contra falsos profetas, falsos mestres, fala com Timóteo. E Paulo diz aqui: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, não é mais minha razão, é o Senhor quem governa. O meu sentimento, as minhas emoções, é o Senhor quem domina. Você está entendendo, irmão? Filipenses 3:7 diz assim: vamos abrir. Tu és santo, Jesus. Filipenses 3:7. Lá em cima, no 2 diz: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aí no 7, Paulo diz aos Filipenses: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Você entende isso? O que você está disposto a perder por Ele? O que você está disposto a considerar como prejuízo por Ele? Você está disposto a crer no seu lucro? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você: o verdadeiro evangelho, ele vai exigir perca da sua parte para ganhar a Cristo. Amém? Se você está ouvindo, se você está buscando o evangelho que você não perde, irmão, se preocupe. Se preocupe porque tem algo errado. Se tem um evangelho que está sendo lançado, se tem um fundamento que não é o fundamento de Cristo, se preocupe, irmão, que Cristo demonstrou. A Bíblia fala em Filipenses
Abre comigo ali em Filipenses. Presta atenção, Jesus. Aleluia, Jesus. Filipenses diz assim, ó: Cristo, sendo Deus, humilhou-se em si. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra do Senhor diz assim, Tiago, se não me falha a memória: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Que exaltação é essa, irmão? Você acha que você vai ser exaltado na terra? Não, querido. Tempo oportuno. Qual é a nossa esperança? É Cristo. Se encontrar com Ele. Um dia todos nós, amém? Em Atos 23, para nós finalizar. Tu és santo, Jesus. Nós te amamos, Pai. Atos 23. Você lê os versículos, os capítulos atrás, você vai ver que Paulo ia para um lugar, ia para o outro para ser julgado. Uma autoridade estava empurrando para outra. E quando chega aqui, Atos 23:1 diz: Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, declarou: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam mais próximos de Paulo para que ele esbofeteasse a boca. Diante disso, Paulo afirmou, ou seja, Paulo saltou nele, indignado: Deus te ferirá, parede caiado. Ele lançou isso sobre aquele homem que era sacerdote, autoridade. Pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, contra a lei mandas que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Presta atenção, sim. Então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Aí olha a submissão de Paulo. Afinal está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Amém? Paulo se submete à palavra de Deus. E o momento ele estava ali enraivecido, mas quando a palavra salta no espírito dele, ele se submete à palavra de Deus, irmão. Você entende isso nessa noite? E logo embaixo, ali no 20, não me falha a memória, Atos 23, no 11, diz assim: então Paulo se submete, deu um tapa ali na cara dele, se submeteu à palavra de Deus naquele momento, e diz assim, na noite seguinte, no 11, 23, 11, na noite seguinte o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso, assim como deste testemunho em minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que falsos profetas, nós queremos que venham amaciar nosso ego, tudo vai dar certo, tal, sabe? Mas algo dentro de nós precisa ser mudado, e nada está dando certo, porque algo precisa ser transformado dentro de nós. E aqui eu vejo Paulo nesse momento aqui, um Paulo transformado, querido, um Paulo que não era um falso profeta, um Paulo que não seguia falsas profecias, mas seguia a verdade. Nesse momento ali, ele xinga aquele homem e ao mesmo tempo ele se submete à palavra de Deus. Aí sim, ali no 11 diz que Jesus aparece ao lado dele e diz: ei, ou seja,
nas minhas palavras. Cara, eu estou contigo. Você está entendendo, irmão? Você entende? Tudo vai dar certo? Sim. Se você submeter a palavra do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar nessa noite.